Então é isso. Dando continuidade, né, nossa área, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Pode passar o slide, Felipe, por gentileza. Nossos componentes são filosofia, história, geografia e sociologia. Pode passar também, Felipe. Bom, eu queria deixar bem claro que nesse momento de implementação e implantação desse novo modelo, que é o novo ensino médio, né? Nós estamos sempre abertos a discussões. Esse é um momento, não será único, durante todo o ano, não só esse ano, como até o ano de 2024, que é quando termina essa fase, digamos, experimental, né? Nós vamos estar sempre com vocês, né, ouvindo, trocando ideias. É importante que todos participem do chat. Eu sei que não dá, nesse momento, para a gente abordar todos os questionamentos que vão estar lá no chat, mas está sendo gravada, então a gente vai depois revisar e vamos, assim que possível, aproveitar todos os questionamentos e debatermos nos nossos planejamentos diários, certo? Então é importante, se ao final da nossa apresentação vocês não tiverem conseguido falar, expressar através da fala, né, mas sim da escrita, não vai ser perdido, muito pelo contrário, nós iremos aproveitá-lo, certo? Quero dizer também, deixar bem claro que é uma construção coletiva e nós somos professores antes de tudo, né? Não é porque nós estamos num órgão central que nós não nos colocamos no lugar de quem está lá na escola. Eu já fui gestor, já trabalhei em escolas de campo, já trabalhei em EJA, trabalhei em fundamental, trabalhei matutino, vespertino, noturno, então eu sei bem a realidade, né, de cada um de vocês. Então, tudo que a gente procurou adaptar, a gente sabe que muitas das questões, a gente estava acompanhando o chat na sala principal, né? Só que muitas das questões, elas vêm por força da legislação, e nós temos que cumpri-la. Muitas vezes não é aquilo que desejamos, mas a gente, colocando no lugar do professor potiguar na sala de aula, nós procuramos adaptá-los da melhor forma possível à nossa realidade, certo? Então, queria deixar isso bem claro, é fruto de uma construção coletiva, nós estamos aqui no mesmo barco, certo? Vou passar um pouco aqui na nossa proposta e fundamentos da área, de forma superficial, aquilo que nós abordamos no referencial curricular, porque creio que nós já carregamos consigo, desde a nossa formação, todas essas informações. Então, vou passar de forma superficial para que a gente chegue no ponto principal, que é a questão que é inovadora, né? A questão de organização do trabalho pedagógico. Então é isso, nossa área, a proposta para o ensino médio potiguar, a compreensão da realidade social nas dimensões local, regional, nacional e mundial e suas interrelações, os aspectos políticos, culturais, ambientais, econômicos, de gênero, geração e etnia, bem como os estudos de teorias e conceitos, considerando os conhecimentos e metodologias de pesquisas provenientes dos saberes sociológicos, filosóficos, históricos e geográficos. Contribuir para a formação de sujeitos críticos, né? Nossa área, ela tem, digamos, esse seria o nosso principal objetivo, né? Formar cidadãos, sujeitos críticos, de forma que eles exerçam a sua cidadania, né? Tenham pleno exercício, deixá-los preparados para o pleno exercício da cidadania, bem como, né, ele consiga desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Eu posso citar como exemplo da nossa área que, se nós prepararmos nosso aluno, eles conscientemente, eles tenham em mente que poluir o ar, que poluir o meio ambiente que eles vivem, eles não vão respirar um ar puro. E, pelo contrário, se eles tiverem essa consciência, eles vão desfrutar de um ambiente agradável, de ar puro, e assim eles vão estar contribuindo, não só para a própria qualidade de vida, como também da sociedade em que vivem. Da mesma forma que ele, tendo consciência dos seus deveres como cidadão,
e dos seus direitos, ele também vai estar, né, construindo uma sociedade melhor para ele e para aqueles que estão ao seu redor. Consequentemente, desfrutar de uma qualidade de vida melhor também. Pode passar, Felipe. A nossa fundamentação teórica se dá por meio de uma conceituação dialética que visa entender os processos sociais ao longo da história. Considera os movimentos históricos naturais, não os consentindo como algo estático ou definitivo. Nesse sentido, o mundo material é percebido como reflexo do mundo das ideias, transformada e construída pelas ações humanas, certo? Isso aí, o filósofo, o sociólogo sabe muito bem do que se trata, né? Isso é uma fundamentação teórica que é marcada por Karl Marx, né? A questão da dialética. Tudo que nós somos hoje, não só como pessoas físicas, como também o meio em que vivemos, é fruto do que nós construímos no passado. Então, a nossa área ela é muito dialética, né? Assim como o nosso documento também, né? A nossa área também ela é bastante provocativa, ela é bastante discursiva pela própria Constituição, né? Como ela foi formada, como ela foi constituída, né? Ciências humanas e sociais aplicadas. Não vamos entrar aqui num aprofundamento para discutir essa questão que é bem polêmica, né? Mas a questão da entrada das sociais aplicadas é questionável. Então, eu quero dizer que é uma área bastante reflexiva, né? E esse é um dos fundamentos. Pode passar, Felipe. Inclusive, nós fizemos no nosso referencial uma busca histórica da nossa área. É uma área que vem se formando há bastante tempo, mas só que ela tomou o corpo, ela se consolidou apenas no século XIX, né? Quando houve a necessidade de ressignificar a vida, né? Diante daquelas transformações que estavam acontecendo naquele momento, né? Todas aquelas transformações do século XIX. Então, ela vai ganhar corpo como área, não é? Nesse momento. Então, fundamenta-se também na explicação da sociedade pelas ações coletivas e individuais e a compreensão dos fatores que a definem. Suas articulações e seus desdobramentos, considerando que todos os segmentos que acompanham não funcionam isoladamente. Todas as partes são interdependentes e quando uma delas deixa de funcionar adequadamente, todo o sistema sofrerá danos. É a questão aí do funcionalismo, né, que a gente vê muito bem através do Durkheim, né, Emile Durkheim, que é a questão do funcionalismo, ou seja, todos os setores são interdependentes, né, na escola, por exemplo, fazendo a analogia, né, um setor, o indivíduo depende do outro, desde lá da entrada do porteiro que recepciona os alunos, se aquele setor deixa de funcionar adequadamente, isso também vai acarretar nos outros setores, né, até o processo didático pedagógico em si na sala de aula. Então, esse também é um dos fundamentos da nossa área, certo? Pode passar, Felipe. É basilar considerar a motivação dos indivíduos e grupos coletivos diante das ações praticadas na sociedade em que vivem. Dessa forma, a realidade social, portanto, é o resultado das formas das relações entre os sujeitos. E aí entra também a questão compreensiva, que é bastante marcada por Max Weber, né? Então, a gente considera a motivação dos indivíduos, né, diante das ações que ele pratica em sociedade, ou seja, está tudo intimamente articulado. Pode passar, Felipe, para o próximo. Na contemporaneidade, a área de ciências humanas e sociais aplicadas busca dar respostas aos desafios do tempo, da hegemonia financeira e das rupturas políticas e sociais, a crise da democracia representativa, as reivindicações identitárias, ao terrorismo, a migração forçada e a globalização. Isso é uma citação aí de Chizotti, né, que eu peguei aí como exemplo, né, de como a nossa área se fundamenta nesse sentido. Nós buscamos, no passado, né, as respostas para o presente. Tudo tem uma explicação. Então, nossa área ela busca essas explicações no passado para
buscar soluções para os problemas e situações do momento contemporâneo, certo? Então, essa é também uma das fundamentações teóricas da nossa área, que nós buscamos aí através do XOD. Pode passar, Felipe, por favor. Além dessa busca histórica que nós fizemos no referencial, nós também procuramos fazer interligações, articulações com o referencial curricular do fundamental, ou seja, para aprofundar as habilidades adquiridas pelos nossos alunos que vieram do fundamental. Então, nós também estudamos o referencial curricular, interligamos, inclusive com a equipe que elaborou o fundamental, né, por diversas vezes, para que nós tivéssemos essa articulação, né, para o aluno. Eu vi muita gente falando lá na reunião, com essa preocupação, né, dos alunos que estão vindo do fundamental, a questão das habilidades que nós procuramos articulá-las com o fundamental, que no ensino médio, né, nada mais é do que um aprofundamento também dessas aprendizagens da etapa anterior, certo? Deixando um pouco aí a questão da fundamentação teórica, né, buscando agora a parte de organização do trabalho pedagógico, a parte didático-pedagógico e de planejamento, que é aquilo que vocês têm de novidade para esse momento, né? É algo que vinha sendo discutido, mas que nós agora incorporamos, né, no nosso referencial curricular, que é a parte didática, como está lá descrito. Esse quadro aqui vocês já viram na primeira etapa dessa formação, mas agora vamos trazer na prática para a nossa área, né? O professor Ciáceres, ele falou lá no início da nossa formação. Vocês vão encontrar aí, no nosso referencial, a matriz da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Aqui nós temos, logo abaixo, a competência específica da BNCC, da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, vinculadas às competências gerais da educação básica, certo? A nossa área, ele tem 6 competências e 31 habilidades. Essas 31 habilidades, elas estão distribuídas dentre essas 6 competências, certo? As habilidades vocês estão vendo aí no seu canto esquerdo, no primeiro quadro, né? Habilidades da BNCC vinculadas à competência específica, ou seja, essas habilidades, elas estão sequenciadas referentes a cada uma das competências. Competência 1 e 2 e 3, elas possuem 6 habilidades cada uma. A 4 e a 5, elas possuem 4 habilidades. E a última competência, a 6ª, possui 5 habilidades, totalizando 31. Então, aqui a gente está vendo a matriz da área, certo? No quadro do meio, nós temos a articulação do componente. Bom, e no caso aqui eu estava no último quadro, né, desse slide, que era a respeito dos objetos de conhecimento. De qualquer forma, Felipe, eu quero que você agora abra o nosso referencial para a gente ver na prática, naquela página que eu selecionei, a página é a 341. Se você puder abrir, que eu vou explicar na prática. Ele abriu a janela já. Já, não é porque eu estou vendo pouco. Então, vocês estão vendo aí a competência específica 4? Sim, Rodinelli, já está sendo apresentado já o referencial. Felipe, clica nesses tracinhos à esquerda para tirar essa janelinha. Pronto, ok. O que eu quero fazer aqui, nesse momento, é na prática, né? A gente viu lá no slide como ele está distribuído e o conceito, mas aqui na prática, vamos ver como é que está funcionando lá no nosso referencial. Nós temos aí, Felipe está espelhando, a competência específica da BNCC, da nossa área, a competência número 4. Vocês estão vendo aí. Ela diz o seguinte, essa competência, ela diz, analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Essa é a competência 4 da nossa área, certo? Do lado esquerdo, primeiro quadro, nós temos a habilidade da BNCC que está vinculada a essa competência. Então, a gente tem uma simbologia que creio que, se todos não saibam,
que todos saibam, mas caso alguém não saiba, eu vou colocar aqui para vocês o significado dessa simbologia, certo? Esse EM é ensino médio. 1 a 3 quer dizer que essa habilidade ela pode ser trabalhada da primeira à terceira série. Temos o CHS, que é a simbologia da área, Ciências Humanas e Sociais. O 4 representa essa habilidade. E o 02 aqui está dizendo que essa é a competência 02 essa habilidade 02 dessa competência 4, certo? Então, é M13 CHS 402. Essa habilidade ela está vinculada a essa competência. E o que é que ela diz? Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-se a processos de estratificação e desigualdade econômica, certo? Então, essa competência está lá articulada, essa habilidade articulada à competência 4. Então, como é que eu vou enxergar meu componente? Eu estou trabalhando por área, realmente, mas como é que eu vou enxergar meu componente? Como é que ele vai se desdobrar, nesse caso aqui, dessa habilidade? Aí eu sou geógrafo, vou pegar aqui, olhar a forma como a geografia vai contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade. Nesse caso aqui, a geografia vai contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade, analisando locais com forte estratificação social, de modo a compreender as razões que legitimam e reproduzem esse quadro e as questões relacionadas às desigualdades sociais e territoriais que se impõem ao mundo a partir do meio técnico, científico e informacional. Certo? Então, beleza, nós estamos trabalhando por área, mas eu, geógrafo, me enxerguei aqui, enxerguei meu componente e como eu devo trabalhar essa habilidade. E assim acontece com a história. Aqui você vai perceber a forma como a história está lá desenvolvimento, está contribuindo para o desenvolvimento dessa habilidade, a sociologia e a filosofia. Então, você vai encontrar para cada habilidade dessa, você vai encontrar o seu componente, a forma como você vai trabalhar o seu componente na área, certo? No último quadro, nós temos os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento, vocês podem também acrescentar se julgarem necessário, certo? Nós estamos tratando da competência 4, da habilidade 02, e temos diversos objetos de conhecimento. Se o professor julgar que pode acrescentar outros objetos de conhecimento, beleza, certo? Desde que eles estejam vinculados a essa habilidade. Eu não vou ler para não ficar repetitivo e monótono, mas a gente pode identificar aqui objetos de conhecimento, como o trabalho, emprego, renda, estratificação e desigualdade socioeconômica, e aí o professor pode trabalhar os indicadores do PNAD, do IBGE, do IPEA, certo? Então, os objetos de conhecimento são comuns a todos os 4 componentes, certo? Então, eu abri essa parte do nosso referencial para que a gente entendesse na prática como funciona. À medida que você vai passando as outras habilidades, vocês vão compreendendo melhor e vão entender que, mesmo estando trabalhando o seu componente individual, né, que é o que você vai tratar na sala de aula, você vai trabalhar no coletivo da área, entendeu? Então, era para isso que eu pedi para que Felipe abrisse, para a gente olhasse no referencial na prática, para que cada um de vocês enxergassem o seu componente trabalhando de forma articulada na área, certo? Felipe, você pode voltar à apresentação, que Sheila agora vai se aprofundar no trabalho pedagógico específico por componente, através dos eixos integradores. Então, vou passar agora a bola para nossa querida companheira Sheila. Fique à vontade, Sheila. Pode passar, Felipe. Aí. Bem, gente, então, dando continuidade, né, Rondinelli explicou sobre a matriz da área. Então, eu vou aqui, a partir desse momento, eu vou explicar, vou
falar um pouco sobre a matriz do componente, como é que ele está organizado. Primeiro, é importante falar, né, que vocês, antes de descerem aqui para a matriz do componente, é importante que vocês se apropriem da matriz da área. E vocês, na hora desse planejamento, primeiro façam uma leitura prévia, né, porque no início a gente viu que ainda existe um número muito grande de pessoas que ainda não acessou o referencial curricular. Então, se é esse documento que vai nos nortear a partir de agora, a partir desse ano, então, para que o planejamento realmente aconteça na escola, é importante que vocês, né, acessem esse referencial e olhem para a matriz da área primeiro, para depois descer para a matriz do componente. Por quê? Porque a matriz do componente, ele foi todo organizado, alinhado à matriz da área. Então, é importante que vocês primeiro estudem sobre a matriz da área, leiam, estudem, compreendam, porque o Rondinelli explicou aí direitinho os elementos que compõem, como é que estão organizados, para depois vocês descerem aqui para a matriz do componente. Então, na matriz do componente vão aparecer os eixos integradores. A nossa área ela tem 6 eixos integradores. O primeiro é a sociedade, território e temporalidade. O segundo, poder, Estado e democracia. O terceiro, indivíduo, natureza e sustentabilidade. O quarto, trabalho, desenvolvimento e desigualdade. Pode passar, Felipe. E o quinto, cultura, conhecimento e tecnologia. O sexto, ética, práticas sociais e diversidades. Aí, a primeira pergunta que eu preciso fazer, que cada um de nós precisamos fazer, qual é a função desses eixos integradores na área? Já foi falado no primeiro momento, por Neto e Ciáchares, mas é importante que aqui a gente reitere a importância desses eixos integradores. Como o próprio nome diz, integradores. Eles têm a função de integrar os componentes curriculares da área. Eles são temas comuns a todos os componentes da área. História, filosofia, geografia e sociologia. São esses eixos, a partir desses eixos integradores, são eles que vão promover um trabalho interdisciplinar, certo? Pode passar, Felipe. Aí aqui é um print da matriz do componente, tal como está lá no referencial. A matriz do componente de história, né, o eixo integrador de ciências humanas e sociais aplicada, que a gente escolheu aqui, sociedade, território e temporalidade, que é o primeiro eixo. Essa primeira coluna são as habilidades, a gente pegou aqui só de história, as habilidades de história do RN, tá? Então, só para deixar tudo bem clarinho, o que significam aqui esse códigozinho, RN, né? CH, Ciências Humanas, HIS, História, 001, A, Habilidade. Na segunda coluna, nós temos objetos de conhecimento. E na terceira coluna, sugestões didáticas. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que essas habilidades são um conjunto de habilidades. Então, essas habilidades aqui, elas não poderão ser modificadas, não poderão ser acrescentadas. Já esses objetos do conhecimento, e como o próprio nome diz, sugestões didáticas, os objetos de conhecimento, eles podem ser acrescentados de acordo com, na hora do planejamento, né? O planejamento por área. Os professores olham para os objetos de conhecimento e veem que eles podem acrescentar mais algum objeto de conhecimento, então isso é permitido. Assim como nas sugestões didáticas, o professor ele pode ou não utilizar essa sugestão didática que está posta aí. Pode passar, Felipe. Eu vou explicar melhor isso daí quando eu chegar na parte do planejamento por área, tá? Então, aqui a gente colocou um exemplo de integração entre eixos e habilidades específicas dos componentes. Aqui ao centro, no círculo, está um eixo, que é sociedade, território e temporalidade, e como as habilidades de cada eixo estão, aliás, de cada componente curricular,
estão articuladas em relação a esse eixo, certo? Vocês vão entender melhor quando eu chegar na parte, explicar a parte do planejamento mais adiante. Pode passar. Em relação à avaliação, o que o referencial propõe não é mais a que a gente propõe, o referencial propõe, é avaliar em corresponsabilidade com os estudantes, percebendo-os como protagonistas da própria aprendizagem, né? Então, vocês compreendem, vocês, como ninguém, que estão lá na escola, que estão organizando todo esse processo, planejando, é importante que os alunos, eles agora venham para o centro, né, das práticas pedagógicas, desse processo de ensino e aprendizagem. Então, é importante também, tanto que eles sejam avaliados, como eles também se avaliem, se autoavaliem. Promover a capacidade de interpretação e interrelações de fenômenos naturais e sociais, englobando processos políticos, econômicos, ambientais, culturais e epistemológicos, propondo uma reflexão sobre as práticas individuais e coletivas no mundo contemporâneo, em diferentes fontes e narrativas expressas em diferentes linguagens. Então, aqui é uma visão bem ampla, né, em relação à avaliação, e a partir do momento em que esse planejamento ele é feito, ele é pensado numa perspectiva por área. Então, aqui amplia bastante essa visão que pode propiciar ao aluno sobre quem ele é como sujeito, né, como sujeito, onde ele está inserido, no contexto que ele está inserido, o que ele pode fazer para mudar o mundo ao seu redor. Então, isso aqui permite isso. Pode passar, Felipe. Ampliar a compreensão dos processos e eventos históricos, geográficos, sociológicos e compreensões filosóficas, convergindo para um sistema interdisciplinar, articulando os processos cognitivos aos contextos da vida cotidiana, foi o que eu falei anteriormente. Adotar metodologias diversificadas e inclusivas, bem como instrumentos de avaliação que considerem o protagonismo estudantil, além das competências e habilidades específicas da área, em consonância com os eixos integradores. Contemplar os procedimentos de investigação científica. Então, o que a gente propõe é que essa avaliação ela seja pensada de forma contínua, né? Avaliar o aluno no processo do ensino-aprendizagem. Avaliar, diagnosticar, porque a partir do referencial curricular, vocês vão olhar para a matriz do componente e vocês vão visualizar um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidas, né, com o aluno. Então, é importante que essa avaliação ela seja contínua, que seja feito um diagnóstico, né, do professor para ver se o aluno ele está conseguindo desenvolver a habilidade daquele componente que foi proposta para aquele período, para aquela aula, enfim. Então, é importante que essa avaliação também seja diagnóstica e também seja formativa, porque o que a gente quer criar, o que a gente quer formar, são alunos que sejam críticos, né? Desenvolver nos alunos esse senso crítico, reflexivo, autônomo, que ele seja protagonista da sua história. Pode passar, Felipe. Qualquer coisa, se não aumentar, eu abro. Agora dá para ler direitinho. Então, vamos lá. Aqui a gente fez esse planejamento, gente, só a título de sugestão. É só para vocês visualizarem, principalmente quem já teve acesso ao referencial curricular, eu acho que vai entender melhor, né? Mas aí é só para vocês visualizarem de que forma esse planejamento poderia ou pode ser realizado na escola, certo? Então, é planejamento de área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, aí competências da área. Como o Rondinelli falou, nossa área tem 6 competências e 31 habilidades. Aqui nós escolhemos a competência 4, analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações. Aí não está dando para eu ler o resto, não aparece para mim tudo, Felipe, deixa eu ver aqui.
eu consigo, pronto. Peraí, que eu não estou conseguindo ler tudo. Na construção, consolidação e transformação das sociedades. Pronto. Essa é a competência 4. Da sociedade, certo. Felipe, você volta um pouquinho para ver o iníciozinho. Isso, pronto. Aí o eixo integrador. Isso aí vocês vão seguir, quando forem fazer o planejamento, vocês vão seguir, vocês vão escolher aquela competência da área, vão escolher o eixo integrador que vocês estão trabalhando. No caso aqui, a gente escolheu esse eixo, trabalho, desenvolvimento e desigualdade, tá? Aí, uma problematização, né? Vocês vão reunir competências, estão lá, os professores de humanas da escola vão sentar para fazer o planejamento, vão se reunir e estão trabalhando esse eixo, o eixo do trabalho. Então, Felipe, se você descer um pouquinho para olhar para as habilidades, está aqui, os componentes. Aí estão todos os componentes da área, história, sociologia, filosofia e geografia, nessa primeira coluna. Nessa segunda coluna estão as habilidades. Aí essas habilidades, elas devem ser escolhidas de acordo com o eixo que foi colocado lá em cima, que é o eixo do trabalho, certo? Então, assim, vocês vão pegar as competências que estão lá no referencial deste eixo que está falando sobre essa temática trabalho. Então, está aqui, conhecer, analisar, identificar e diferenciar as relações sociais e de trabalho na antiguidade, modernidade e na contemporaneidade. Essa é uma habilidade de história que está lá no referencial curricular. Pode descer um pouquinho, Felipe? Filosofia. Compreender e problematizar diversas concepções de trabalho, o trabalho como castigo, o trabalho como vocação, o trabalho como realização da essência humana, o trabalho como alienação. Então, veja que as habilidades que elas estão sendo colocadas aqui, elas estão todas dialogando entre si e dialogando com o eixo integrador, que é trabalho, certo? Desça mais um pouquinho, Felipe, por favor. Geografia, Oi? Para mim aqui está... pronto. Compreender a globalização no processo de desenvolvimento do capitalismo, relacionando suas implicações tecnológicas no mundo do trabalho. Sociologia, faltou só sociologia. Pronto. Analisar e comparar as transformações do mundo do trabalho na realidade brasileira com base na noção de desenvolvimento socioeconômico e das desigualdades sociais. Então, vejam, todas as habilidades que foram postas aqui nesse planejamento, elas foram postas, elas estão dialogando, elas estão falando sobre a mesma temática que é o trabalho, e elas estão dialogando com o eixo integrador, certo? Agora, por favor, Felipe, suba para a problematização. Aí, trazendo para a realidade dos alunos, para a realidade das escolas, do território onde a escola está inserida, vocês vão fazer uma problematização em relação a isso, em relação a essas habilidades que terão que ser trabalhadas aqui nesse momento, certo? Aí, Rondel, se você quiser ler, porque realmente está muito pequeno aqui para mim, essa problematização. Não, a problematização, até para não ficar muito monótono, sabe, Sheila? Mas principalmente essa parte final, que são as perguntas. Sim. Para ser bem objetivo. Assim, a problematização é como a Sheila falou aí, pegamos a competência 04 para trabalhar, ela está intimamente ligada ao nosso eixo integrador também número 4, que é trabalho, desenvolvimento e desigualdade. Aí é um modelo de planejamento, mas a escola, claro, aqui é só um exemplo, a escola é totalmente autônoma. O que a escola tem que, por exigência de se fazer, de se adotar, é essa sequência dos eixos integradores, certo? A questão aí das habilidades você vai buscar e vai de acordo com o planejamento da área, certo? Então, pegando o gancho aí nessa problematização, o que a gente está, em suma, problematizando aí é que lá no século
18, enquanto a Inglaterra estava lutando pelos seus direitos já trabalhistas, aqui no Brasil a gente estava lutando ainda para abolir a escravidão. Então a gente problematizou esse espaço de tempo e essa situação daquele determinado momento. E aí surgem aí várias questões, né? Como quais os tipos de relações sociais de trabalho existentes na sua localidade, quais as relações entre o trabalhador assalariado e aquele que o contrata, a relação de equidade econômica e social entre aquele que compra a força de trabalho e aquele que vende, como o trabalho assalariado interfere nas relações sociais de uma sociedade, certo? Então, é justamente essa a problematização. Pode continuar. Pode descer, Felipe, agora, por favor. Aqui na segunda coluna, a gente tem os objetos de conhecimento, certo? Que eles estão dialogando com a habilidade. E na terceira coluna, aqui está estratégias didáticas, mas são sugestões didáticas, é assim que tá posto lá no referencial, tá? E o que é importante saber aqui é que esses objetos de conhecimento, aqui, a gente olhando para esse conjunto de habilidades, para os eixos integradores, primeiro são 6 eixos, esses eixos eles devem ser trabalhados de forma sequencial, certo? As habilidades, elas não podem ser acrescentadas, elas podem ser movimentadas, são as habilidades que vão movimentar os eixos integradores. Como assim, professora? Você pode trabalhar uma habilidade lá está trabalhando o eixo 1 de sociedade, e olhou que lá no eixo 3 tem uma habilidade lá que você poderia trabalhar aqui no eixo 1 também. Então, você pode trabalhar essa habilidade, e quando chegar lá no eixo 3, você pode trabalhar ela de uma forma mais complexa, certo? Então, as habilidades, elas têm movimento aqui, elas que movimentam os eixos integradores, mas elas não podem ser criadas novas habilidades. Os objetos de conhecimento, sim, eles podem ser acrescentados. Os professores, eles têm autonomia para criar esses objetos de conhecimento. Eles vão olhar aqui para a habilidade, para o eixo integrador, e olha para os objetos de conhecimento, está vendo que pode ser acrescentado mais algum, então vocês têm autonomia para isso. Da mesma forma, são as sugestões didáticas. Olhou para a sugestão didática e vocês aí, no dia a dia da escola, conhecendo a turma de vocês, não, eu acho que essa daqui não vai caber, essa sugestão aqui, talvez a gente não consiga desenvolver muito bem a atividade que a gente propõe. Então, se vocês quiserem utilizar a sugestão didática, ok. Se não quiserem, vocês podem e devem sugerir qual será a sugestão, como vocês realizarão, como farão essa atividade em sala de aula. E na quinta coluna, né? Pode dar aí uma afastadinha, Felipe? A quinta coluna é quantidade de aulas. Então, aí vocês vão dizer quantas aulas serão necessárias para desenvolver essa habilidade, certo? Vocês podem criar outra coluna para colocar a avaliação e definirem se essa avaliação será por componente, se essa avaliação será por área. Então, vocês têm autonomia para isso. Outra pergunta que foi recorrente desde ontem, aliás, desde quando a gente fez a formação com as escolas integrais, é como os eixos integradores são 6. Então, isso pode levar o professor e a professora a pensar. São 3 séries no ensino médio, então a gente pode dividir 2 eixos para cada série? Não. Vocês podem até na escola, na primeira série, vocês é que vão definir quantos eixos na primeira série vocês vão precisar utilizar. Por quê? Porque vocês vão olhar para o conjunto das habilidades. Mas isso aqui não é fechado. A gente não colocou no referencial e nem em lugar nenhum na formação a gente está dizendo que são 2 eixos por série. Não é assim. Quando quem já leu, se prestou atenção, as habilidades de história tem bem mais habilidade do que os outros componentes curriculares. Aqui, nessa sugestão de planejamento, a gente só colocou uma habilidade para cada componente, mas vocês têm autonomia para, na hora que for fazer o planejamento,
Não é só colocar uma habilidade. Vocês podem colocar 2, podem colocar 3 habilidades. São vocês que vão determinar, são vocês que vão dizer com quantas habilidades serão melhor trabalhadas para que o aluno desenvolva essa habilidade com sucesso, tá certo? Pode descer? Não, aí é isso, gente.